Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aqui pela página do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que hoje damos continuidade às apresentações dos nossos seminários abertos do Grupo de Estudos Punição e Controle Social, coordenado pelo professor Bruno Roca Almeida e ligado ao programa Libertas e ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas. Esse é o nosso segundo encontro e tratará sobre o sistema penal, racismo e decolonialidade. Nós já tivemos um encontro no dia 16 de setembro, que está disponível aqui na nossa página, que foi sobre justiça criminal e questão indígena e foi apresentado pela Bruna Saler. Além do nosso encontro de hoje, até o final do ano, nós teremos mais 3 seminários. O próximo acontecerá no dia 21 de outubro e tratará sobre mulheres privadas de liberdade e proteção à maternidade, será apresentado por mim. O seguinte será no dia 18 de novembro, sobre crimes de sistema e danos sociais, será ministrado pela Rafaela Fraga. E o último encontro será no dia 9 de dezembro, sobre Covid e direitos sociais nas prisões, pela Amanda Rodrigues, Anderson Santos e Marinês Lopes. Lembrando que os nossos encontros são sempre às 18 horas aqui pelo Face. Então, o tema de hoje, Sistema Penal, Racismo e Decolonialidade, será apresentado pela Thaís Bonato Gomes. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Direito, aqui da UFPEL. Ao final, pessoal, a gente vai abrir um espaço, então, para discussão. Então, quaisquer comentários, dúvidas, podem colocar aqui no chat que a Thaís vai retomar ao final, tá bem? Então, Thaís, eu te passo a palavra e te desejo, desde já, uma boa apresentação. Muito obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Como a colega já me apresentou, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Mestrado e Doutorado da UFPEL. Eu faço parte do Libertas, que hoje promove esse seminário aberto, e também sou advogada no projeto de Assessoria Popular Criminal por Defensa, vinculado à Faculdade de Direito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje socializando um pouco dos estudos que eu estou desenvolvendo em sede de mestrado, porque eu acredito, que as mudanças estruturais na sociedade ocorrem a partir da coletividade. Por isso, é tão importante discutir questões tão sensíveis à sociedade, não só para que essa temática ganhe centralidade para os operadores do direito, para os acadêmicos, mas também e sobretudo para a população, que tem esse contato com essas temáticas do sistema penal, do racismo e da epistemologia decolonial. Eu estruturei minha fala de hoje em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar da importância da epistemologia decolonial para se pensar e discutir o racismo. Num segundo momento, eu irei discutir a seletividade penal e o encarceramento em massa no Brasil. E, por fim, nós iremos pensar o papel do direito, da sociedade civil e dos movimentos sociais para o enfrentamento das violações que ocorrem no sistema prisional. Então, para começo de conversa, é preciso pontuar que a adoção de um referencial crítico latino-americano e de uma temática que centraliza a questão racial no sistema penal demarca a tentativa de afastar com o ciclo de epistemicídio que ocorre na academia. Sueli Carneiro vai nos explicar o que é o epistemicídio e entende ele como um instrumento de dominação racial, negação das formas de conhecimento produzidas pelos grupos dominados e desses indivíduos enquanto sujeitos de direito. Essa autora afirma que, ao pensar a produção das universidades brasileiras e a discussão das pautas raciais, existe um dualismo entre o discurso militante e o discurso da academia,
através do qual o pensamento do ativismo negro ele é desqualificado como fonte de autoridade do saber. Grada Quilomba afirma que a academia não é um espaço neutro, tampouco um espaço de mero conhecimento, mas também pode ser entendido como um espaço de violência. Porque binarismos como universal, específico, objetivo, subjetivo, neutro, pessoal, racional, emocional, entre outros tantos paradoxos, fazem parte de uma dimensão de poder que perpetua posições hierárquicas. Isso está diretamente ligado, né, à ideia de um ponto zero do conhecimento, em que os saberes oriundos do Ocidente, com base em paradigmas da modernidade, seriam considerados o conhecimento universal, o conhecimento válido, aquele que é científico. Castro Gomes nos alerta, né, que decolonizar o conhecimento significa descer desse ponto zero do conhecimento e evidenciar o local do qual se produz essas formas de saber, ou seja, aproximar o pesquisador dos fenômenos sociais e naturais que o cercam. Os estudos decoloniais surgiram no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com um grupo de estudiosos, em sua maioria latino-americanos, que em 2003 formariam a tríade modernidade, colonialidade e decolonialidade. E trata-se de um marco teórico interdisciplinar que visa um pensamento outro, um conhecimento outro, um outro modo de ver o mundo, refletindo a realidade cultural e política da América Latina, incluindo os conhecimentos dos grupos marginalizados, invisibilizados, explorados e oprimidos ao longo da história. Existe uma importante contribuição dos estudos decoloniais, que é a constatação da existência da colonialidade na sociedade atual, ou melhor, das colonialidades, uma vez que ela se expressa de 3 formas distintas. Diferente do colonialismo, que é um período histórico marcado em que aparatos de domínio, em que houve aparatos de domínio, para que houvesse a invasão, exploração e escravização de povos pelos colonizadores, a colonialidade é um fenômeno muito mais complexo que se estende até hoje. A colonialidade diz respeito a um padrão de poder que opera através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, culturais e epistêmicas, possibilitando a reprodução de relações de dominação. Ocorre pela colonialidade do poder, do saber e do ser. A partir de uma percepção histórica hegemônica, ou seja, a narrativa geral, né, que é muitas vezes a crítica, narrada pelos conquistadores, colonizadores, houve a invisibilização e marginalização dos conhecimentos, das linguagens e dos próprios povos originários. Dessa forma, o autor Mignolo assinala que a colonização e justificativa para a apropriação da terra e da exploração de mão de obra na América, né, uma exploração de mão de obra escravista, requereram a construção ideológica do racismo. Para Quijano, o racismo é a mais perceptível e onipresente manifestação da colonialidade do poder. Tomando as reflexões de Fanon, ser negro é uma zona de não ser, enquanto a branquitude, por outro lado, revela-se como um lugar de privilégio e de vantagem sistêmica nas sociedades estruturadas pela desigualdade e pela dominação racial, como é o caso do Brasil. Partindo, então, para o nosso segundo momento da fala, é possível afirmar que o sistema de justiça criminal brasileiro é um claro exemplo de como as hierarquias raciais legitimam o controle social por mecanismos raciais. A criminalidade
se apresenta como um fenômeno em que determinados grupos de indivíduos é estereotipado e definido como criminoso por quem detém o poder de criar as leis e de aplicar essas leis penais mediante a aplicação de mecanismos seletivos e antagonismos sociais. Não é coincidência que somente algumas pessoas e alguns crimes de todo o rol, né, da nossa legislação que criminaliza determinadas condutas é alvo do controle de punição. Isso porque o sistema criminal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes e a imunizar do processo de criminalização comportamentos socialmente danosos típicos dos indivíduos que pertencem a classes mais abastadas, enquanto os atos, né, de pessoas marginalizadas, de pessoas que ocupam os espaços socioeconômicos mais vulneráveis, como o crime de tráfico de drogas e o crime de roubo, é responsável pela maioria dos aprisionamentos no Brasil, conforme eu vou apontar logo em seguida. A seletividade penal é um fator determinante para a escolha de quais atos tidos como crime na lei penal serão vistos, fiscalizados, perseguidos e punidos pelo Estado. Essa escolha não é aleatória. Autores como Flausina e Goes afirmam a ligação entre a seletividade e o racismo como forma de manutenção do sistema de dominação através da subjugação racial. No Brasil, existe uma nítida política de encarceramento em massa. De acordo com o último relatório do DEPEN de 2019, dos anos 2000 a 2019, o aprisionamento feminino cresceu na taxa alarmante de 660%. Já a taxa masculina cresceu cerca de 260%, sendo ainda os homens 96% dos custodiados. Conforme os dados oficiais ainda, a maior parte das pessoas é negra, jovem e com baixa escolaridade. O crime de roubo e de tráfico de drogas foram os responsáveis pelo maior número de prisões no país, e quando se trata de mulheres, o perfil se repete, né? Mas o crime de tráfico de drogas tem um importante papel para o aprisionamento feminino. De acordo com o levantamento, cerca de 63% da população carcerária nacional é negra, enquanto correspondem os negros a cerca de 55% da população brasileira, ou seja, em termos percentuais, existem mais pessoas negras que estão encarceradas do que pessoas negras em liberdade no nosso país. Há, portanto, uma evidente intersecção de vulnerabilidades que permeiam essa discussão, que é a questão da vulnerabilidade de raça, de classe, e nos últimos tempos também de gênero, né, da feminização da pobreza. Em sua maioria pobres, negros e com baixa escolaridade, houve uma nítida falha estatal em socializar essas pessoas antes mesmo delas serem encarceradas. Nosso sistema penal se fundamenta na ressocialização das pessoas que foram aprisionadas, mas eu me pergunto como nós podemos falar numa ressocialização de quem nunca foi socializado de maneira digna, né? Ainda livres, essas pessoas não tiveram acesso à educação, moradia digna, alimentação adequada, entre outros direitos constitucionalmente previstos garantidos, né? O MIBEMB pondera que a exclusão e a discriminação, a seleção em nome da raça, permanecem fatores estruturantes das desigualdades, da ausência de direitos e da dominação contemporânea, inclusive nos estados democráticos, como é o caso do Brasil. A partir desse cenário, é possível concluir que o espaço carcerário
é um espaço, é um cenário, né, de vitimizações sistêmicas e sistemáticas cotidianas, conforme estuda Newman. Isso, inclusive, foi confirmado pelo STF em 2015, no julgamento de ADPF, onde o plenário assumiu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Partimos, então, ao terceiro e último momento da fala inicial, para depois passar aos questionamentos e a interlocução de diálogos sobre o assunto, caso vocês se animem e queiram participar. Começando, então, a falar que a Angela Davis nos alerta que, apesar de as prisões serem vistas como algo incontestável ou natural, elas são uma construção social. Dessa sua construção à aplicabilidade nos dias de hoje, as práticas de punição foram se transformando e se sofisticando. Desde o final do século XX, uma reformulação teórica e jurídica passou a entender o sujeito privado de liberdade como um sujeito de direitos na execução penal. Um amplo rol de direitos internacionais e pátrios garantem a proteção e direitos das pessoas presas, visando o tratamento digno, o combate à tortura, direitos básicos como saúde, trabalho, educação, maternidade, entre outros tantos. No entanto, há um abismo entre o programado nas leis e o que ocorre materialmente nos presídios. Tomando por base as reflexões do Silvio Almeida sobre racismo estrutural, é possível, então, a gente pensar numa dupla característica do direito. Por um lado, o direito pode ser compreendido como uma relação social inserida numa estrutura racista com a qual não é capaz de romper. Por outro lado, o direito pode ser entendido como uma ferramenta de resistência dos povos oprimidos. Silvio Almeida compreende que a experiência política e intelectual dos movimentos sociais serviu para inspirar práticas pedagógicas inovadoras que contestaram firmemente os fundamentos do racismo. No Brasil, Luiz Gama foi um excelente exemplo dessa luta antissistêmica, pois sabia que o direito era uma ferramenta dos senhores, a qual era preciso saber manejar para, no momento oportuno, voltá-la contra eles. A luta popular pela concretização de direitos não é algo recente. Apesar da narrativa hegemônica tentar silenciar as reivindicações dos povos escravizados, por exemplo, os negros da época articulavam-se para a obtenção daquilo que consideravam por liberdade, estando muito longe de assumir o papel passivo ou de assumir a condição que lhes foi brutalmente imposta, né, de coisa, de mercadoria. Essas pessoas se articulavam de maneiras ou fora da lei, por exemplo, ou dentro da lei na época, obtendo sua liberdade por meios institucionais, como a compra da liberdade. Com isso, observa-se que sempre houve a manifestação coletiva, né, as reivindicações e lutas populares no sul global. Os direitos não são algo dado, não é um presente que cai do céu, mas sim uma conquista da coletividade que percebe estruturas que não funcionam mais e que lutam para que os direitos acompanhem essa evolução social ou que não concordam, né, com o status quo que os discrimina, que não serve para eles, né? Dessa forma, a propositura de um olhar alternativo e o enfrentamento da realidade racista dos presídios brasileiros, assim como, de uma forma mais ampla, do sistema penal brasileiro, passa necessariamente pela adesão dessa pauta antiprisional e, consequentemente,
antirracista pela sociedade civil. Então, muito obrigada. Eu aguardo a Rafaela para ver o que nós vamos conversar agora. Thaís, parabéns pela apresentação. Nós temos aqui alguns comentários também me elogiando e falando da relevância, né, do tema. E eu te pergunto, qual a tua percepção sobre o impacto da pandemia do coronavírus sobre o tema? Que leitura tu faz, assim, desse contexto atual que a gente está vivendo frente ao que tu expôs aqui para nós? Bom, eu acredito que a pandemia veio a agravar as situações que já eram precárias antes mesmo desse contexto da Covid, né? A questão do direito à saúde, por exemplo, nos presídios, já era muito precária antes mesmo de vir essa questão da pandemia mundial. Estudos relatam, né, que muitas doenças, como a tuberculose, e doenças que socialmente, né, para as pessoas que estão em liberdade, não eram mais tão corriqueiras, nos presídios continuavam existindo, justamente pela essa estrutura superlotada, por essa negligência estatal em tratar a saúde para quem está privado de liberdade. Então, o contexto da pandemia vem a agravar essas vulnerabilidades existentes dentro do cárcere, o que torna o período ainda mais delicado, né? Uma das coisas que muito se discute é a falta de comunicabilidade que estava tendo das pessoas privadas de liberdade com os familiares fora, né, que estão livres, que iam até lá, levavam materiais de higiene, conversavam, porque justamente a sociedade civil faz esse papel de denunciar, de enxergar as torturas, os abusos, as negligências que acontecem dentro dos presídios e vir a reivindicar e lutar para a mudança desses casos. Então, são inúmeros fatores, né, que foram agravados, dentre eles também a questão da maternidade, né, houve uma recomendação do CNJ que as mulheres que estão grávidas, que estão no estado puerperal, elas fossem liberadas, né, saíssem desse espaço de privação de sua liberdade até para a segurança, né, dos seus filhos, delas mesmas que estão nesse período vulnerável, mas o que se vem notando é que existe decisões que são contrárias a essa recomendação e que seguem mantendo firmemente essa questão do aprisionamento de mulheres mesmo na pandemia, né? Certo. E agora que tu falou, né, da recomendação do CNJ e essas decisões contrárias, assim, que ainda seguem, né, mesmo com a recomendação, o que tu acha, assim, qual o papel da sociedade civil e das instituições acadêmicas, da universidade, nessa luta? A sociedade civil exerce justamente esse papel de fiscalizar e denunciar essas violações que ocorrem no cárcere, justamente pelas pessoas presas estarem nesse contexto vulnerável em que elas não conseguem se articular e muitas vezes não conseguem ser ouvidas, né, pelas instâncias de decisão de poder, né? Então, acredito que ao centralizar essa questão do cárcere e pensar nela como uma questão, uma das pautas de enfrentamento antirracista, eu acho que a gente consegue vislumbrar, né, novos olhares que caminhem para a melhoria de direitos dessas pessoas. A universidade exerce esse papel justamente de trazer as discussões teóricas, né, trazer a análise dos dados que ocorrem na sociedade para informar o poder judiciário, o poder legislativo, e também tem esse papel de socializar, né, compartilhar o que a gente estuda dentro dos muros da academia para quem precisa mais, para quem está mais vulnerável, né?
Verdade. E esse nosso debate aqui, o nosso seminário já é um exemplo disso, né? A exposição desse tema que tu está tendo já é um dar olhar e expor a realidade de tantas pessoas que passam, né, por esse sofrimento. Thaís, sobre, no âmbito da justiça penal, assim, o que tu considera, qual a potencialidade dos estudos decoloniais para o teu tema? E durante a tua fala, né, tu citou vários referenciais teóricos, assim, muito bons, e de repente, se tu quiser reforçar esses referenciais, tanto dos estudos decoloniais, quanto também da sociedade civil, para ficar, para o pessoal pegar bem e anotar também, acho importante. A epistemologia decolonial, para além do marco teórico acadêmico, ela é a confirmação de que os movimentos sociais e os outros saberes que não são aqueles comumente estudados dentro da academia, que são saberes oriundos do Ocidente, também têm voz, também têm importância. Então a gente fala que não se dá voz, eu vou dar voz aos povos marginalizados, aos povos oprimidos pelo sistema e vulnerabilizados. Não, todo mundo tem uma voz. O que se faz a partir de uma epistemologia crítica latino-americana é legitimar essas vozes e dar o protagonismo que elas merecem e que foi silenciado ao longo da história pelos processos do que foi chamado de epistemicídio, né? Como a Sueli Carneiro nos alerta. Então, a morte dessas formas de conhecimento diversas e desses sujeitos, né, enquanto produtores de conhecimento, acabou por marginalizar e secundarizar pautas que nos são centrais, né, que é o racismo, que inegavelmente os dados oficiais mesmo confirmam, existe e de maneira nítida existe no sistema penal brasileiro. E quando nós falamos no sistema penitenciário brasileiro, nos presídios, há uma escancaração, né, de quais os corpos são controlados socialmente pelo Estado. Autores muito importantes, né, autores decoloniais muito importantes que eu utilizo como referencial teórico é o Quijano, o Dussel, Mignolo, esses que eu consigo... Castro Gomes também, que fala do ponto zero do conhecimento, e autores também que são anticoloniais e pós-coloniais também têm essa influência, né, nos estudiosos decoloniais. E a título de exemplo, a gente pode citar alguns autores que influenciaram esses pesquisadores decoloniais, como, por exemplo, Fanon, né, o Mbembe, e autores brasileiros também, que é possível muito bem fazer interlocuções, né, como a Lélia Gonzalez, a Sueli Carneiro, e a autora Grada Quilomba também, né, que é portuguesa e que é uma mulher negra, mas que também desenvolveu seus estudos, né, na Alemanha, enfim, tem bastante contribuição nesse nosso assunto e podem fornecer referenciais alternativos, né? A gente que estuda de maneira muito hegemônica, de maneira muito difundida, autores do norte global, né? E autores europeus, enfim, autores brancos, que reproduzem essas formas de dominação eurocêntricas e nem sempre tem esse olhar tão atento às nossas peculiaridades enquanto povo negro latino-americano, né? Então, eu acho que a gente dá esse protagonismo que essas pessoas já possuem, né? Pela sua importância de serem pessoas militantes, de aliarem a sua pesquisa ao seu entorno social, natural, é muito importante para a gente romper com os grilhões que nos prendem, tanto na academia, com as formas de conhecimento que a gente vem desenvolvendo, como também
com a questão social mais complexa, que é as colonialidades, né, que se expressam não somente nas formas que a gente tem de conhecimento, mas também nas sentenças, na maioria dos julgadores ser branca, enquanto os bancos de réus é de uma maioria negra, e isso está tão naturalizado na nossa sociedade que pode causar um estranhamento ver uma pesquisadora, uma professora advogada negra, mas não causa nenhum estranhamento a pessoa que está lá no banco de réus, quando a gente vai fazer nosso estágio na faculdade, quando os operadores do direito vão fazer suas audiências, enfim, pegam os processos e veem que se trata de uma pessoa negra que está respondendo por algum crime, isso não causa nenhuma surpresa. Então, pensar o que leva a essa discrepância entre o acesso à educação de qualidade, a direitos básicos como moradia, saúde, educação, e esses obstáculos, né, que a população negra ainda enfrenta, e por conta, né, de uma construção sociológica que é estruturalmente racista. Muitas vezes se fala que eu não sou racista, eu não tenho pensamentos racistas, eu não tenho sentimentos, melhor dizendo, racistas, mas, na verdade, todos nós fazemos parte dessa estrutura de hierarquias raciais, e a branquitude seria um lugar de privilégios quando a gente pensa numa estrutura racialmente diversa, né? Como é o caso do Brasil, embora por muito tempo se tenha negado que existe essa discriminação racial, e teve forte apelo o mito da democracia racial no Brasil, uma vez que se falava que nós todos somos miscigenados e que não teria discriminação. Muitos autores, há muito tempo, vêm enfrentando essa questão. A Frente Popular Negra já fazia isso há muitos anos atrás, o que foi retomado também na década de 70 pelo movimento negro, em especial o movimento negro unificado, né? Então, essa tentativa de silenciar as diferenciações raciais, né, e o racismo na nossa sociedade já é algo que há muito vem sendo discutido por autores que se prestam a pesquisar essa questão. Aqui está aparecendo para nós, Thaís, antes de ler a pergunta, de parabenizar, foi muito boa a tua explanação. E importante a gente pensar, porque, na verdade, às vezes até eu, assim, já me peguei falando, né, eu vou dar voz, através da minha pesquisa, pretendo dar voz às pessoas. E não, né, na verdade, tu muito bem me explicou aqui que a gente tem que dar um outro enfoque, mas elas já têm voz, né. Temos uma pergunta aqui da Lourdes, Lourdes Gomes, o que pode ser feito de concreto para ajudar essas pessoas vulneráveis nos presídios? Bom, concretamente a gente fala, né, da organização da sociedade civil em torno dessa temática, né. Acho que é importante a gente pensar que a sociedade civil tem esse papel fundamental para mudanças e para concretização de direitos que já estão garantidos na nossa legislação, porque os direitos protetivos, eles já existem, só não existe a efetividade desses direitos. Então, muitas vezes nós queremos ajudar e pensamos, de repente, em políticas assistencialistas. Vou doar alguma coisa, instituição prisional, por exemplo, fazer esse papel mais assistencialista, mas o que eu acho que é mais efetivo é a adesão da sociedade civil e que se junte, de repente, a movimentos sociais já organizados ou a familiares, né, que estão mais de perto e acompanham as mazelas que ocorrem no presídio, para lutar pela efetivação de direitos, né, da efetivação de direitos, de repente, políticas públicas, de projetos que visem
a concretização do direito ao trabalho, à educação, por exemplo, né? Eu acho que dessa forma que a sociedade pode contribuir. Ótimo. Tu falou ali na tua fala inicial da grande incidência, né, das pessoas privadas de liberdade no tipo penal relacionado às drogas, né, tráfico. E aí eu te pergunto, o quanto tu acha que essa política nacional criminal de combate às drogas contribui para essa persistência na estrutura de violação e de vulnerações raciais nas prisões brasileiras? Eu acredito que contribui muitíssimo, né? Porque existe, acho que desde os anos 80, uma política de guerra às drogas, né? Então, além da disposição penal, né, da lei de drogas, por exemplo, que existe desde 2006, que tipifica, por exemplo, quem é o usuário e quem é o traficante. Não existe uma diferenciação específica, né, que não deixe marcha para subjetividades. Então, é aí que o discurso para que haja, né, as subjetividades e os discursos de vamos lutar contra a guerra às drogas, vamos trazer a segurança pública, a paz social, são discursos que acabam colando não só na sociedade, que acaba se sentindo insegura a todo tempo, e mesmo tendo crescido 660% e 260% o aprisionamento nos últimos quase 20 anos, a população continua se sentindo insegura e continua achando, né, e vendo, né, a violência urbana, enfim. Então, acho que a política de guerra às drogas possibilita essa vulnerabilização de quem se encontra nos estratos sociais mais pobres, né, e que acaba sendo captado por esse sistema, né. Verdade, concordo contigo. Thaís, nós temos aqui a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, né? Não sei se tu tem acompanhado o programa dessas agendas, as iniciativas das organizações que assinaram. De repente, pode falar se está acompanhando ou não e como tu acha que isso pode contribuir assim para esse debate que a gente está tendo hoje aqui. Para ser sincera, eu não estou acompanhando ainda, né? Porque eu ainda vou desenvolver essa parte da minha pesquisa, mas eu ainda não me debrucei muito sobre a agenda, né? Mas eu sei, assim, as formas muito básicas, né? De como, da importância, né, da gente adotar políticas que visem visem umas políticas antiprisionais, né? Porque esse sistema não está dando certo, né? Os dados não nos deixam mentir e o sentimento da população também em relação à segurança pública não nos deixa mentir que as prisões são de fato uma instituição obsoleta, né? Que merece a nossa atenção para que se possam dialogar com outras formas alternativas, né, de construir a sociedade. Thaís, aqui vários comentários, então, falando sobre a importância do tema, te parabenizando, o quanto importante esse debate, o quanto foi boa a apresentação, enfim. Vou deixar, então, esses minutinhos, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa à tua fala. Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui hoje, né, de trazer à luz, né, de socializar com pessoas da área do direito e também de pessoas de fora do direito, né, que me apoiam nessa empreitada da pesquisa e que também se sentiram curiosos pelo título, pela chamada do evento,
a discutir um pouquinho, né, do que eu venho estudando no mestrado com tanta dedicação e, e que eu acredito que possa vir a ser uma pauta muito importante, né, para quem acredita que o status quo não funciona, que como a sociedade opera, em especial o sistema penal está operando, não vem funcionando e por isso a gente precisa se unir em torno dessa pauta para dar essa centralidade à questão racial, que no Brasil ainda é muito secundarizada e também por muitas vezes é negada, e a questão do sistema penal, né, por ser através desse olhar crítico, né, que vem dos estudos decoloniais e também de outros aportes teóricos que sustentam esses debates, como da criminologia, né. Então, era basicamente isso que eu tinha pensado. Eu fico muito feliz pelas contribuições de todos, pelas perguntas que aqui foram feitas, pela mediação da mesa, pela Rafaela. Muito obrigada. E é isso. Eu que agradeço, Thaís. Foi uma honra ter participado aqui contigo de um tema tão importante e tão bem explicado e exposto assim por ti. Então, te parabenizar mais uma vez, tá? Pela pesquisa, pelo tema, pela apresentação, por tudo. E tu me ensinou muita coisa aqui nesse nosso encontro aqui no Feliz. E fico à seminário. disposição também para troca de informações, para qualquer pergunta que não tenha sido respondida. Depois, se vocês quiserem encaminhar a página, eu respondo por e-mail ou pelos comentários, com muito prazer. Legal. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Esse nosso vídeo vai ficar aqui, né, na nossa página, vai ficar salvo aqui na página do Facebook. E eu vou só repassar, então, os nossos próximos encontros. O próximo vai ser no dia 21 de outubro, sobre mulheres privadas de liberdade e proteção à maternidade. O outro no dia 18 de novembro, sobre crimes de sistema e danos sociais. E o último seminário do GPUX esse ano vai ser sobre o Covid-19 e os direitos sociais nas prisões. Agradecemos, né, em nome aqui de todo o Libertas e o GPUX, pela presença, participação de todos, pelos comentários e pela interação de todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Até.